Abram as suas Bíblias, mais uma vez, no livro de Mateus, no capítulo 6. Vamos ler o versículo 10, que diz assim: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Podeis assentar. Quero agradecer ao Senhor, agradecer aos irmãos pelo convite, pela oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite aqui. Eu venho acompanhada do meu esposo, o William, está ali no fundo. E na verdade, irmãos, eu vou estar aqui, creio eu, somente como um instrumento para ruminar aquilo que já foi ministrado. As duas últimas vezes aqui pelo irmão Moisés, pelo irmão Caio. Mas para até que vocês tenham convicção que verdadeiramente o Senhor tem falado aqui desde o início com vocês. Esse versículo que nós lemos fala sobre assim na terra como no céu, que é o tema do evento dessa noite. Só que antes de chegar à finalização desse versículo, no assim na terra como no céu, está direcionando exatamente o que ele está querendo dizer. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para que a gente venha ganhar tempo, nós precisamos primeiramente, irmãos, entender o que é essa vontade de Deus. E a palavra lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, na parte B, vai dizer que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Boa, agradável e perfeita. Se nessa noite estamos clamando para que seja feito na terra, assim como no céu, nós precisamos compreender que a vontade de Deus no céu, ela é soberana. Soberana. Ou seja, não há uma outra vontade. E não há uma outra vontade porque não há um outro Deus. Só que quando a gente vem para a terra, existem coisas que muitas vezes quer competir com o Senhor. Coisas que quer tomar o lugar dele. Ídolos que muitas vezes somos nós que erguemos sem perceber. E aí eu quero que vocês abram comigo no livro de Êxodo, no capítulo 32. À medida que vocês não conseguirem abrir, irmãos, eu sei que está passando aqui na tela. Tentar ser fiel ao tempo. A palavra do Senhor, em Êxodo capítulo 32, nos versículos 1 ao 4, está escrito assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril. Em algumas versões diz que formaram o ouro com ferramenta própria. E fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Na versão que explica sobre esse buril, que é uma ferramenta própria, irmãos, nós compreendemos que o povo de Israel, naquele momento, estava moldando um Deus ali em forma de bezerro de ouro.
Mas no versículo seguinte, no versículo 5 está escrito assim: E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou e disse: Amanhã será festa ao Senhor. É como se eles tivessem construído aquele bezerro e transferido a identidade do Deus invisível para aquilo que foi levantado pelas mãos dele. E talvez a gente ouvindo, lendo isso, seja alguma aberração. Como é que pode ter feito isso? Com um Deus que abriu o mar vermelho, com um Deus que transformou as águas amargas em águas doces, com um Deus que proveu o maná, com um Deus que proveu a nuvem à noite, a coluna de fogo durante a noite e a nuvem de dia. Só que muitas vezes, sem perceber, irmãos, de uma maneira muito sutil, nós estamos fazendo a mesma forma. A gente molda um ídolo com as nossas próprias ferramentas e acreditamos fielmente que é o Senhor. E aí a gente segue fazendo a vontade desse ídolo, sendo que somos nós próprios, acreditando piamente que é a vontade de Deus. E não tem nada de Deus nisso. Nós precisamos nos perguntar quais são os altares que nós temos levantados nesses últimos tempos. E se verdadeiramente é o altar para o Senhor, ou para um Deus que a gente formou com a nossa ferramenta própria. Porque vai ser do nosso jeito, vai ser da nossa vontade. Porém, queridos, existe a vontade de Deus. A vontade que eu mencionei, que é uma vontade soberana. E essa vontade que reina no céu, e estamos aqui aprendendo para clamarmos para que essa vontade seja estabelecida na terra. E qual é essa vontade de Deus para nós? É claro que existem vontades específicas para a minha vida, para a sua vida. Coisas que Deus provavelmente já tem falado ou falará ao seu coração nesses últimos tempos. Mas existe uma vontade soberana geral. A vontade de Deus é estabelecer o seu propósito sobre nós, sobre a terra, sobre o seu povo. E que propósito é esse? Em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. No versículo 29 vai estar escrito assim: Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito do Senhor para nós, para o seu povo aqui na terra, é que nós sejamos filhos. É para que nós sejamos filhos, mas não é, irmãos, qualquer filho. Não é qualquer filho. Em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, nos versículos... Efésios capítulo 1, a partir do versículo 4 está escrito assim: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito, que prospera em si mesmo, de tornar a convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Quando a Bíblia fala de convergir em Cristo, a gente precisa saber diferenciar. Quando diverge é quando algo parte de um ponto e cada um toma a sua direção. Mas a convergência é quando tudo aponta para algo único. Então é tudo apontando para Cristo. Então a vontade de Deus para nós é estabelecer o seu propósito. E o seu propósito é que sejamos filhos, mas filhos semelhantes a Jesus. Filhos semelhantes ao primogênito de toda a criação.
Só que nós precisamos, irmãos, sair daqui, compreendendo com essa verdade nas nossas mentes e no nosso coração, que ser filho tem privilégios, mas também tem responsabilidades, a qual nós não podemos nos eximir. Não é um pacote separado. Para fulano é privilégio, para ciclano é responsabilidade. É um combo. É completo. Tem privilégios, mas também tem responsabilidades. E vamos começar pelos privilégios, sim. Qual é o privilégio? Qual é um dos privilégios de ser filho de Deus? Nós temos, irmãos, uma identidade que foi adquirida. No livro de João, no capítulo 1, João, capítulo 1, versículo 12, está escrito: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em Efésios, volta lá para Efésios 1. Em Efésios 1, no versículo 11 e 12, está escrito assim: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, que os primeiros que esperamos. E em Romanos 11, irmãos, Romanos 11, no versículo 17, vai estar escrito assim: 11:17. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensorbebeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Nós fomos adotados, irmãos, enxertados. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos escolheu. E isso é privilégio. Nós precisamos todos os dias lembrar disso e implantar essa verdade nos nossos corações. Além dessa identidade adquirida, o outro privilégio que nós temos é que hoje nós temos livre acesso ao Senhor. Nós temos a liberdade de construir uma vida com intimidade com Deus. E a gente vai voltar lá para Mateus 6. Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 5 e 6 e depois o versículo 9. A palavra de Deus vai nos dizer assim: quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. No versículo 9 está dizendo: portanto vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus, quando ele vem, ele começa a exercer o seu ministério, ele traz uma identidade do Senhor que não era percebido do povo. Ele revela Deus
como Deus Pai. E eu preciso te lembrar que tanto eu quanto você temos livre acesso a falar com esse Deus que é o nosso Pai. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei se você teve pai presente, eu não sei se seu pai já é falecido, eu não sei se talvez você seja filho órfão de um pai vivo, como acontece na vida de alguns. Mas eu quero lembrar você que você tem um pai que não falha e você tem livre acesso a ele, que é o Deus nosso Pai. E no versículo 6 que nós lemos, fala sobre fechar a porta, irmãos. E nós precisamos entender que muitas vezes, quando nós entramos no secreto com o Senhor, nós queremos construir uma vida de intimidade com Deus, nem sempre é só a porta física que nós devemos fechar. Às vezes tem portas que nós precisamos fechar, porta para tudo que é interferência, para as distrações, para às vezes para a ansiedade, para a inquietação, tudo que tenta nos roubar desse momento de secreto. Nós precisamos fechar essa porta. Precisamos nos esmerar em fechar para que não tenha interferência, porque esse momento do secreto, que tantas coisas tentam muitas vezes nos roubar e nos fazer negligenciar, é onde nós estamos construindo a nossa vida com Deus. Porque aqui é muito bom nós estarmos aqui juntos, reunidos em uma noite de domingo com os nossos irmãos, é bíblico. Mas existe uma vida lá fora, e existe uma vida com Deus que precisa ser que tem que ser construída e não pode depender somente dos calendários de cultos e de eventos da igreja que nós congregamos. Precisamos ir além disso. E o Senhor, nesse tempo, tem chamado o teu povo para voltar para o quarto, para voltar para o secreto e para fechar a porta. Outro privilégio é o que está lá escrito em Romanos, no capítulo 8, no versículo 17. Romanos, capítulo 8, versículo 17. Que vai dizer: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Além disso, irmãos, um dos maiores privilégios que nós podemos ter em ser filhos de Deus é porque nós podemos encontrar nele amor e experimentar da redenção que nos salvou, que perdoou os nossos pecados. E é o que está escrito lá no livro de Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Mas além disso, irmãos, ser filho de Deus nos dá o privilégio de ser cuidados por Ele. E cuidados nos mínimos detalhes. Eu sei que muitas vezes a nossa humanidade, ela grita
Porque Deus, Ele cuida de nós de uma maneira tão particular, mas tão particular, que essa particularidade muitas vezes interfere no nosso tempo. E isso nos incomoda. Porque geralmente não, sempre o não e o espera de Deus também é uma forma de cuidado, ainda que nós não entendamos naquele primeiro momento. Ainda que nós achemos que estamos preparados, ainda que nós retruquemos, não, esse era para acontecer nesse momento. Acredite, se você receber um não do Senhor, se você receber um espere, ou talvez você só tenha recebido um silêncio da parte de Deus, acredite que isso também é manifestação do cuidado dele. Ele não faz nada sem porquê, ele não faz nada sem propósito. Somos nós que, na nossa humanidade, muitas vezes, no nosso desespero, muitas vezes excedido pelas nossas emoções, não conseguimos compreender o caminho de Deus. Mas a Bíblia nos afirma que o caminho de Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito. E em Mateus, no capítulo 6, aí no versículo 26, vai expressar um pouco disso. Mateus 6, no versículo 26, Jesus vai dizer assim: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Nós pertencemos a um Deus Pai, que cuida de nós. E além disso, irmãos, nós temos o privilégio, a alegria de sermos morada do Espírito de Deus. Nós vamos ler Romanos, capítulo 6. Romanos 8, versículo 16, que vai nos dizer assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E em 1 Coríntios, capítulo 6, nos versículos 19 e nos versículos 20, está dizendo assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. São grandes os privilégios. Mas, como eu falei anteriormente, o combo é completo. Nós temos os privilégios, mas também nós temos as responsabilidades. E a primeira responsabilidade de ser filho de Deus, semelhante a Jesus, é justamente refletir a imagem de Cristo. Irmãos, quando me passaram esse tema, a primeira coisa que veio na minha cabeça, quando eu li assim na terra como no céu, a primeira palavra que veio na minha cabeça é como se fosse um alinhamento. Onde o céu é o padrão e a terra precisa se espelhar. Mas para que isso venha acontecer, precisa estar alinhado. O que é que precisa estar alinhado? Precisa estar alinhado o meu e o seu coração ao que Deus estabelece desde os céus. Só que isso não vai ser de um dia para o outro. Isso não vai ser de uma hora para outra. Você não vai sair daqui nessa noite de domingo de uma maneira mágica, resolvida, com o seu coração completamente alinhado. Isso requer um processo. Jesus, quando ele se fez homem, para estabelecer, para cumprir o propósito pelo qual Deus estabeleceu, ele passou por um processo chamado kenosis, que é um processo de esvaziamento.
E se nós somos filhos de Deus, e o propósito do Senhor é que nós sejamos esses filhos semelhantes a Jesus, nós também precisamos passar por esse processo de esvaziamento. De tudo. Da nossa mente, do nosso coração, das nossas práticas, da nossa velha natureza. E é o que está escrito justamente em Efésios, no capítulo 4, no versículo 20, dos versículos 22 ao versículo 24. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então nós, todos os dias, precisamos passar por esse processo, se despojar do velho homem, da velha criatura, das velhas práticas, para que assim possamos nos revestir do novo homem e conseguir refletir a imagem de Cristo. Um filho de Deus que é semelhante a Jesus, ele tem uma vida de santificação e uma vida de obediência. A palavra de Deus vai nos dizer lá em João, no capítulo 14, no versículo 21, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o próprio Cristo, irmãos, ele aprendeu no sofrimento com a obediência. No livro de Hebreus, no capítulo 5, nos versículos 8 e versículo 9, está escrito assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então Jesus, ele aprendeu a obediência através do sofrimento, e a palavra, um versículo que nós lemos anteriormente, vai dizer que nós participaremos da glória de Deus, mas também participaremos do seu sofrimento. Então, nós precisamos entender que a nossa vida, a nossa relação... Uma vez eu ministrei isso, numa oportunidade lá na Escola Bíblica Dominical, lá na igreja, e eu acredito que todos aqui já ouviram falar sobre linguagem de amor, né? Os casais, principalmente, que cada pessoa tem uma linguagem de amor. Eu creio piamente que a linguagem de amor com o Senhor é a linguagem da obediência. Não adianta a gente abrir a nossa boca e falar: eu te amo, Jesus, mas você não obedece a Ele, não obedece. E como já foi até mencionado aqui, a obediência, ela precisa ser total, não é uma obediência parcial. E a obediência, ela precisa ser instantânea, não pode ser tardia, porque obediência tardia não é obediência. Você precisa ouvir o que Deus falou, entender e prontamente atender. Porque se foi Ele quem falou, se foi Ele que te ordenou, se foi Ele que te pediu, você está garantido, irmão. Você pode até ter o momento do sofrimento, que isso faz parte da nossa caminhada. A renúncia, a entrega, faz parte da nossa caminhada. Mas ainda assim, precisamos ser prontos em obedecer. É fácil, Juliane? Não é fácil. Não é fácil para você e também não é fácil para mim. Não é porque eu estou aqui falando que eu acho a coisa mais simples e prática de se fazer no mundo. Porque para mim não é, pela minha humanidade não é. Mas pelo Espírito de Deus, pela fé em Deus, nós vamos conseguir. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 4... 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 13, vai dizer assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. A santificação para as nossas vidas é a vontade de Deus, irmãos. E filho de Deus, semelhante a Jesus,
para que o propósito de Deus, para que a vontade de Deus seja estabelecida no céu, assim como na terra, nós precisamos obedecer e também nós precisamos nos santificar. Além disso, queridos, nós temos a responsabilidade de amar o nosso próximo. Está escrito que nós devemos amar ao Senhor e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Este é o primeiro mandamento. Porque um coração cheio de amor pelo Senhor, ele vai conseguir amar aquele que está do seu lado. E o próximo não é o seu irmão de sangue. O próximo não é só seu irmão de sangue, não é o seu primo, não é o seu amigo do colégio, da faculdade, do seu trabalho. É qualquer um. É a pessoa que você passa na rua e vê em sofrimento. Ele é seu próximo também. É aquele que você liga a televisão e vê que perdeu um filho, perdeu uma filha. Ele é seu próximo também. É aquele que está do outro lado do mundo, no meio de uma guerra. Ele é seu próximo também. Muitas vezes a gente não vai conseguir estar presente fisicamente na vida daquela pessoa. Mas a gente tem uma ferramenta incrível. E que tem um poder de fazer muitas maravilhas, de alcançar quem for em qualquer lugar desta terra, que é a oração. Então, quando você dobra o seu joelho, você inclina o seu coração e lembra desse próximo, que talvez não seja tão próximo fisicamente de você, mas ainda assim é o seu próximo. Você também está amando a ele. E amar também quem te feriu, quem te caluniou. Esse também é o seu próximo. O próximo não tem processo seletivo. O próximo não tem processo seletivo. A gente não escolhe o próximo. O próximo são todos aqueles que o Senhor nos mandou amar. Porque, independente do que essa pessoa tenha feito, às vezes a nossa mente ela pode bugar, irmãos, mas eu sempre tento trazer isso à minha memória. Às vezes você liga a televisão e vai ver, tipo, um adolescente, uma criança que faleceu, uma bala perdida no meio de uma troca de tiro. E a gente fica, meu Deus, uma criança perdeu a vida no meio dessa violência e tal e tal. Mas eu preciso lembrar você que o mesmo Deus que morreu por essa criança inocente é o mesmo Deus que morreu por quem atirou. E a gente tem que orar por essa pessoa também. Porque ele precisa da salvação, tanto quanto nós. Por mais que na tua cabeça, na minha cabeça, às vezes que a minha cabeça buga, irmãos, eu não vou ser hipócrita aqui não. Mas a Bíblia, ela é clara, foi por todos. Por todos. E quando eu falo uma coisa dessa, distante, é para que você venha entender que aquele próximo que te feriu aí do seu lado, às vezes no meio da tua família, às vezes no meio do seu círculo de amigos, você também precisa amar. Porque talvez a diferença entre mim e essa pessoa, entre você e essa pessoa, é só o tipo de pecado. O pecado dela foi ter te ferido, mas o seu, com certeza você tem algum. Você talvez não tenha ferido ninguém, mas com certeza eu cometo algum pecado. Com certeza você comete. Você não quer o perdão do Senhor? Por que o outro também não pode ter? O perdão do Senhor e o seu perdão. Em 1 João, no capítulo 4, capítulo 4, versículo 20 e 21 vai dizer assim: se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Além disso, irmãos,
nós temos a responsabilidade de testemunhar esse amor, essa vida para as pessoas nos 4 cantos dessa terra. A palavra de Deus vai falar lá em Marcos 16, no versículo 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Em Romanos 8, 19 vai dizer que o universo aguarda ansiosamente pelo nosso posicionamento, pelo posicionamento daqueles que são filhos de Deus. E isso faz uma menção quando todas as coisas forem cumpridas, mas antes das coisas serem cumpridas, eu e você como filho de Deus precisamos nos posicionar. Precisamos crescer em graça, em sabedoria, em entendimento, em maturidade e testemunhar o amor de Deus para os perdidos. Essa é a minha missão, essa é a sua missão, essa é a missão da igreja antes de qualquer título. Antes de você ter um chamado pastoral, antes de você ter um chamado missionário, antes de você ter um chamado para louvar ao Senhor, antes de qualquer coisa dessa ser estabelecido sobre a sua vida, nós temos essa missão de testemunhar, ser testemunhas do Senhor. E testemunha significa ser mártires, então é aquele que perde até a vida por essa causa, mas testemunha o amor do Senhor. E além disso, nós precisamos entender também que nós precisamos ser, como filhos, precisamos ser corrigidos. Em Hebreus, capítulo 6, Hebreus 12, no versículo 6 ao versículo 8 vai dizer assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Se eu e você somos filhos, nós precisamos aceitar a correção de Deus, ainda que ela venha nos doer. Assim como eu e você recebíamos a correção dos nossos pais quando éramos mais novos. E até hoje, que vai chamar a atenção sempre, pai e mãe, pai e mãe, não muda. Mas aqui a Bíblia vai garantir que, no versículo 8, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Mas aqui eu creio que todos nós somos filhos. Então, filhos semelhantes a Jesus são filhos que vão aceitar a correção do Senhor, da forma que ele entender que precisa ser feito. E diante disso, irmãos, de tudo que nós falamos aqui, eu quero perguntar para mim e para você nessa noite: se tem que ser assim na terra como no céu, a vontade de Deus, será que nós temos cumprido essa vontade? Pergunte a si mesmo. E não é somente a vontade específica, é essa vontade de ser filho. Será que nós temos sido realmente filhos? Nos comportado como filhos? Ou a gente só leva o título? Sabe por quê? Vamos supor aqui que, vamos tentar, vou dar um exemplo. Você no seu trabalho. Vamos supor que hoje, amanhã, você seja promovido a um cargo maior. Vamos dizer, um cargo de gerente, dando um exemplo. Gerente, supervisor, não sei, algo do tipo. Mas se você continuar se comportando com alguém de uma vaga inferior, você só vai carregar o título. Você não vai fazer diferença nessa função. Às vezes a gente está assim, às vezes a gente tem um título, o título de filho. Não, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Mas às vezes a gente não está se comportando como filho e filha de Deus. A gente está tendo atitudes completamente contrárias ou atitudes defeituosas. E eu vou finalizar aqui fazendo uma reflexão
acerca do que está escrito no livro de Lucas, capítulo 15, que é justamente sobre o filho pródigo e o filho mais velho, que foi mencionado aqui anteriormente. Irmãos, às vezes, acreditem, às vezes a gente está na casa de Deus, está aqui, nós aqui, e muitas vezes a gente está tendo a atitude de filho mais velho e de filho pródigo. Na palavra vai dizer que o filho mais novo, que é o filho pródigo, ele pede a sua parte na herança. O pai vai e reparte entre os dois, mas o filho mais moço leva e esbanja tudo o que tem para onde ele foi. Toda vez que eu pego esse versículo, eu tento refletir assim. Eu pedi a minha herança. Herança é algo que você herda quando a pessoa que vai te dar a herança falece, não é isso? Às vezes a gente... Você acredita que às vezes nós vivemos assim? É porque a diferença entre o filho pródigo é que o filho pródigo ele saiu de casa. Mas às vezes a gente está dentro da casa de Deus, vivendo como se o pai não existisse. A gente chega nos cultos com a nossa Bíblia, a gente senta, a gente ouve a palavra, a gente canta os louvores e vai para as nossas casas e a gente vive as nossas vidas como uma vida completamente independente. Como se o pai não existisse. Mas filho de Deus, semelhante a Jesus, ele depende do pai. E essa relação de dependência, ela não pode ser quebrada. Porque quando isso foi quebrado lá no início, gerou consequências terríveis para a humanidade. E para que isso pudesse ser restabelecido, precisou Deus Filho se fazer homem, morrer na cruz do Calvário, derramar até a última gota do teu sangue, para que essa aliança pudesse ser restabelecida. Nós precisamos voltar a depender de Deus, irmãos. Nós precisamos entender que a nossa vontade, ela é caída. E que sem Deus, como está escrito na palavra, absolutamente nada podemos fazer. Ainda que achemos que possamos, não possamos. Nós não podemos, irmãos. Porque no início pode até dar certo, mas no final é caminho de morte. É caminho de perdição. Será necessário acontecer conosco como aconteceu com ele. Que quando foi, esbanjou tudo. Quando a fome atacou, quando aconteceu tudo de errado, a Bíblia diz que caindo em si, ele se lembrou da casa do Pai. Não precisa acontecer isso comigo nem com você. Porque Deus está falando nessa noite através da sua palavra. E essa questão de ser dependente, irmãos, ou independente, é porque, no fundo, nós queremos fazer a nossa vontade. E nós precisamos sair daqui nessa noite, olhando para o nosso coração e perguntando quem é que está reinando. E eu preciso dizer a você, não existe trono compartilhado. Ou o trono do seu coração é você quem está sentando e reinando, ou é o Senhor. Não existe trono compartilhado. Não vai acontecer, não tem como servir a dois senhores. Ou serviremos a nós mesmos, a nossa vontade, ou serviremos ao Senhor. E lá nesse capítulo 15, e eu já estou finalizando, sobre o filho mais velho, tem algo muito interessante. No Lucas 15, a partir do versículo 25. Vai dizer assim: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando uns dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Tem algumas versões que dizem assim: eu fui teu escravo. Eu fui teu escravo. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. O bezerro cevado, irmãos, era o melhor bezerro
Por isso que ele fala, o bezerro cevado não era qualquer bezerro. Era o bezerro que era destinado para grandes festas, grandes comemorações. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Irmãos, quando a gente muitas vezes tem essa reação, primeiro quando ele fala, esse teu filho é seu irmão, é meu e seu irmão. Segundo ponto, quando ele fala assim, eu te sirvo há tantos anos e nunca desobedeci os seus estatutos. Eu entendo que muitas vezes nós estamos nos comportando, fazendo coisas para Deus, até mesmo obedecendo a Deus, chamando de oferta, mas é barganha. O serviço, ele precisa ser voluntário. Se é algo que você faz por gratidão, por amor, porque você sabe o que Deus fez pela sua vida, pela minha vida. E a obediência é a demonstração de amor que nós temos com o Senhor. De onde é que está escrito que Deus tem que premiar as nossas renúncias? Onde é que está escrito que Deus tem que premiar as coisas que nós fazemos para Ele? Onde é que está escrito isso, irmãos? Onde foi que aprendemos isso, queridos? Deus não tem... Engraçado que Deus ainda nos faz promessas. Muitas promessas, e eu creio que todas aquelas que Ele fez na minha e na sua vida, elas vão se cumprir. Mas o que mais de Jesus, que Cristo poderia ter feito por nós, Ele já fez. Ele não te deve nada, Ele não me deve nada. Então, irmãos, muitas vezes a gente está nessa síndrome do fazer. E a gente constrói algumas estruturas achando que isso vai atrair as coisas de Deus para nós, e não é assim. Tem uma canção que fala até sobre isso. É que eu não entendia que as estruturas não trariam a tua presença para mim. Falava de estrutura física, mas muitas vezes a gente promove essas estruturas achando que vai atrair algo e não é nada disso. É tudo pela graça. É tudo pela graça. Mas eu preciso abrir um parêntese para vocês. É pela graça. Mas nos custa, não nos custa muito, nos custa tudo. Porque a Bíblia vai falar, se aquele quiser seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É uma vida de renúncia, mas é uma vida que nós temos o Senhor e nós precisamos sair daqui compreendendo que o Senhor é a nossa melhor herança. O pai do filho pródigo, ele vai dizer, você está aqui comigo, tudo que é meu é teu. Muitas vezes a gente está assim, se comportando assim. Aqueles que saem, que vão embora, e aqueles que mesmo dentro de casa, muitas vezes não valoriza o pai, não o seu bezerro cevado, não aquilo que ele pode dar, que ele pode dar muita coisa se ele quiser. Mas Ele, a presença dEle. E se nós queremos verdadeiramente que a vontade seja feita, assim na terra como no céu, nós precisamos entender que o Senhor é a nossa prioridade. Porque no céu é assim, Ele é o centro, tudo converge para Ele. E na nossa vida, como filhos de Deus, semelhantes a Jesus, precisa ser da mesma forma. Então não perca seu tempo, irmão, se comparando o que aconteceu na sua vida com o que está acontecendo na vida do outro irmão. Há um tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu. Aquilo que o Senhor estabeleceu sobre a sua vida vai se cumprir no tempo oportuno. Não viva em função das promessas que não se cumpriram, das coisas que não aconteceram. Que o Espírito de Deus nessa noite te leve a olhar ao seu redor e que você possa identificar e agradecer por tudo aquilo que você precisa agradecer, por tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, por aquilo do lugar que Ele te tirou e Ele te trouxe. É necessário Deus falar conosco, irmãos, nessa noite, como Elcana disse a Ana. Ana, não sou eu melhor do que 10 filhos. Não sou eu melhor do que 10 promessas. Não sou eu melhor do que 10 portas de emprego.
Não sou eu melhor do que 10 causas na justiça resolvida. Não sou eu melhor do que 10 conversões dentro da tua casa, no meio da tua família. Muitas vezes a gente está vivendo em função daquilo que a gente não tem. E a gente esquece do que a gente tem, irmãos. E não é só sobre o que Deus pode dar, é sobre Ele. É sobre termos Ele. É sobre termos Jesus, irmãos. Nós precisamos mais de Jesus do que tudo, queridos. Nós precisamos mais de Jesus do que o ar que nós respiramos, como diz a canção, do que a próxima batida do nosso coração. Eu e você não precisamos da nossa próxima batida do coração. O quanto precisamos de Jesus, porque até para o nosso coração bater, nós dependemos dele. Diz a canção: os meus esforços não compram Deus. Eu te conheci quando eu aprendi a descansar. Temos conhecido ao Senhor, eu e você, dentro da casa do Pai, porque aquele filho mais velho não conhecia. Ele estava envolvido com muitas coisas, e isso aqui não é uma crítica ao serviço, irmãos. Não é uma crítica ao serviço, o serviço ele é necessário. Eu estou falando quando tudo isso rouba a presença de Deus. Como foi falado aqui, Deus nos quer. E eu preciso me perguntar e te perguntar: Deus te tem? Deus me tem? Ou até que ponto Deus nos tem? Porque às vezes a gente é de Deus até um certo ponto. Até ele tocar onde dói. Até onde ele pedir o que você não quer dar, o que eu não quero dar. Até ele mandar fazer o que eu não quero fazer. Até onde Deus me tem, até onde Deus te tem. Se coloque de pé. Pedir para o ministério de louvor se aproximar. O apóstolo Paulo, ele ousou em dizer assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, eu reputei-o perda por Cristo. E na verdade eu tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que eu possa ganhar Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Que o Senhor nos tenha, irmãos, de tal maneira, de uma maneira tão completa, que nós possamos reputar tudo como perda diante da alegria e da satisfação que é ter a Cristo. Que nós possamos exercer isso como filhos de Deus, semelhantes a Jesus, a ponto que Deus seja tudo em todos. Como também está escrito. Nós precisamos nessa noite olhar para os nossos corações e pedir ao Senhor que nos ajude. Que o Senhor nessa noite restaure a nossa identidade. Eu não sei se você está aqui nos visitando, talvez você seja um filho que foi embora há um tempo e veio para a casa do Pai aqui nessa noite. Viu o culto, entrou, foi convidado. Eu preciso dizer a você que é tempo de você voltar.
Eu preciso dizer a você que não importa o que você fez, não importa o tamanho do teu pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E o Senhor, Ele está de braços abertos para receber você. Independente do que você fez. Independente do teu passado. Jesus não quer saber do teu passado. Ele quer saber de você, porque Ele te quer como filho e como filha. E para você que está aqui, querido, que há anos serve ao Senhor na sua casa, mas tem vivido conflitos, olhado, se comparado, perdeu o primeiro amor. É tempo de voltar. É tempo, o Espírito de Deus está clamando, queridos, por arrependimento. O Espírito de Deus está aqui. Arrependa-se dentro do seu coração. Que o Espírito de Deus possa te levar nessa hora. Jesus, tem misericórdia de nós.